Johnson, um ex-analista da CIA e especialista em segurança nacional. Larry, muito obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a mim. Olha, escuta, eu fico sempre muito feliz por receber o convite. Que bom ter você de volta ao programa. Agora quero saber a sua opinião sobre as últimas notícias, pois sei que autoridades dos Arguer Hour e do Irã estão supostamente planejando se encontrar. Há relatos de que o Irã pediu que este encontro seja em Omã na sexta-feira e é especificamente para negociações nucleares. E o presidente do Irã disse na terça-feira que apoia negociações justas e equitativas com os Arguer. Você acredita que isso seja uma possibilidade e você acredita que Trump esteja realmente sério em fazer um acordo? Ou será que isso é apenas mais uma forma de adiar o problema antes do próximo ataque? Trump está encurralado e esta é a sua melhor válvula de escape. E então deixe-me explicar o que quero dizer. Vamos começar com, sim, olhe para os militares, sabe? Eles chamaram de armada, a força naval que foi enviada, para o Mar Arábico, logo ao sul do Irã. É um porta-aviões e 3 destroyers. Esses destroyers eles possuem o que são chamadas de células de sistema de lançamento vertical, as células VLS. Estes são como tubos que ficam embutidos no convés do navio e eles contêm os mísseis. Normalmente, um contratorpedeiro terá um complemento completo de cerca de 100 mísseis, que são especificamente para a defesa aérea. Eles estão lá para proteger o porta-aviões. Mas porque eles querem estar potencialmente prontos para atacar o Irã, eles possuem apenas metade dos seus mísseis de defesa aérea. As outras células estão preenchidas com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Portanto, é com isso que, supostamente, vamos atacar o Irã. Quero que vocês se lembrem de março passado, no Mar Vermelho. A Operação Rough Rider, onde nós desdobramos 2 porta-aviões e 5 destroyers. Bem, na verdade, 4 destroyers e 1 cruzador, com o objetivo de abrir o Mar Vermelho, garantir a liberdade de navegação e derrotar os Houthis. 7 semanas estivemos lá, bombardeando, tentando encontrar aqueles malditos mísseis no Iêmen, e não conseguimos achá-los. E perdemos 3 F-18A Hornets. E, na verdade, o porta-aviões Eisenhower sofreu alguns danos significativos de um dos ataques de drones. Explique-me então como é que vamos conseguir derrotar o Irã com uma força naval que é consideravelmente menor, que tem, na verdade, apenas metade da capacidade do que tínhamos originalmente implantado contra o Iêmen, especialmente quando o Irã possui uma força aérea própria e robusta. Eles são, do ponto de vista militar, superiores aos Houthis em todos os aspectos. Eles possuem 18 tipos distintos de mísseis balísticos, tem também 5 tipos diferentes de mísseis de cruzeiro. Eles possuem 12 tipos diferentes de drones que são totalmente comparáveis a qualquer coisa que nós temos, como o nosso drone Predador MQ-9 Reaper, que custa cerca de 35 milhões de dólares. O Irã possui uma cópia exata e idêntica dele. Na verdade, nós derrubamos um deles ontem mesmo, porque eles conseguem se aproximar sobre o navio. A outra coisa é, se vamos atacar o Irã com mísseis Tomahawk, mas nossos navios estão a 1.000 milhas da costa, supostamente, porque se eles se aproximarem mais, ficam vulneráveis aos mísseis antinávio que o Irã possui. Então, os mantemos a 1.000 milhas de distância. Adivinha qual é o alcance de um míssil de cruzeiro Tomahawk? 1.000 milhas de distância. Então, ok, aqui está o Trump a dizer, nós vamos pegá-los. E os iranianos responderam, podem vir, eles se alinharam com os russos e chineses que têm fornecido. De fato, um novo lote de helicópteros de ataque foi entregue ao Irã no fim de semana pela Rússia. Os seus sistemas de defesa aérea foram reforçados pela Rússia e pela China. Então, a Rússia e a China estão a apoiar totalmente o Irã. E o Irã disse, ok, se nos atacarem, vamos atacar todas as bases militares do Sinjar Raya. Durante a guerra de 12 dias, o Irã não atacou essas bases, não queria entrar em guerra com os Estados Unidos. E, no final das contas, eles conseguiram lançar um míssil contra a base aérea de Al-Udeid, no Catar, em retaliação ao bombardeio dos Estados Unidos, que visava obliterar a capacidade nuclear do Irã. Foi, portanto, um olho por olho.
Mas desta vez o Irã declarou: não, se vocês nos tocarem, vamos aniquilar completamente suas bases e vamos atacar Israel e vamos bloquear o Estreito de Hormuz, o que eles realmente poderiam fazer, e isso então retiraria 20% do fluxo diário de petróleo mundial. Então, os israelenses abordaram o Irã e disseram: ei, estes são os Estados Unidos. Sabe, se eles atacarem, que não nos atinjam a nós. E o Irã respondeu: não, vamos atrás de vocês. E agora, aqui estamos nós com o Trump. Como é que eu me vou safar desta enrascada toda? Ei, vamos conversar. E o Irã sempre esteve aberto para negociações, mas os Estados Unidos tiveram 4 exigências. Sabe, a exigência número 1, você tem que permitir inspeções completas de todas as suas instalações nucleares. Não podem fazer qualquer enriquecimento de urânio, têm de eliminar por completo todos os vossos mísseis balísticos e têm de cessar imediatamente o apoio ao Hamas, ao Hezbollah e a outros grupos por procuração. E o Irã declarou: livrar-nos dos nossos mísseis? Não, isso simplesmente não vai acontecer. Em apoio aos outros grupos xiitas, como o Hezbollah, isso de forma alguma vai acontecer. No entanto, estamos dispostos a conversar sobre permitir que as inspeções retornem, porque nunca tivemos a real intenção de desenvolver uma arma nuclear. Mas vocês podem trazer. Permitiremos inspeções internacionais novamente e podemos negociar o enriquecimento de urânio. Então, esses são os 2 termos que o Irã está disposto a negociar. A ironia aqui é que em 2018, no primeiro mandato de Trump, ele se retirou do JCPOA. Isso foi essencialmente o que ele vai estar negociando uma forma modificada do JCPOA. E você sabe, vamos descobrir na sexta-feira se isso vai durar ou se Trump vai ser encurralado e tentar atacar o Irã, porque o Irã vai nos machucar muito. Sim, e acho que há quase uma dependência da ideia de que o Irã vai continuar a se conter, mas eles continuam a avisar o Zé, vocês não querem entrar nesta luta, e mesmo com essas conversas que se aproximam na sexta-feira, ainda temos as tensões atuais na região, como você mencionou. O Comando Central informou na terça-feira que um caça F-35 foi usado para abater um drone iraniano no Mar Arábico, que eles alegaram estar se aproximando agressivamente do USS Abraham Lincoln. Então, quando olhamos para aquele incidente, podemos esperar mais surtos de violência como este, considerando a localização de todos esses ativos militares do Zewatmeah, o fato de estarem no que se chama de quintal do Irã, ou foi apenas algo pontual e é provável que continue a se dissipar a partir daí? Bem, eu gosto de pensar que talvez eu possa ter tido alguma influência nisso, porque eu havia escrito um artigo há alguns dias atrás, onde eu falava sobre o fato de que no dia 30 de janeiro, o Irã, o seu esqueço o nome do Shahed, o Shahed 149, é aquele drone que parece um Predator. Alguns desses haviam voado sobre o Abraham Lincoln e tinham gravado um vídeo, e esse vídeo tinha sido baixado e exibido na televisão iraniana. E então eu escrevi sobre isso dizendo, sabe, os Estados Unidos ou não o detectaram ou decidiram não o confrontar, então eu acho que alguém leu, ei bem, não podemos deixar isso, temos que intervir, e eles decidiram intervir. Sabe, o Irã até agora, pelo que sei, não reagiu a isso e não é necessariamente verdade que os Equir realmente o abateram. Essa pode ser apenas a versão deles, dizendo, foi isso que fizemos, mas há outros elementos em jogo aqui que vão dificultar que os Estados Unidos realmente ataquem, sabe, além de, ter uma força mais fraca e estar muito longe da costa. Daqui a umas 3 semanas, no 1º de março, ou na primeira ou na segunda semana de março, o Irã vai conduzir um exercício naval e militar conjunto com a Rússia e a China. Eles já têm feito isso. É um exercício anual. Isso não é nada novo que tenha sido inventado agora. Eles fazem isso todos os anos, desde 2019, mas você considera provável que os Estados Unidos tentem realizar um ataque militar contra o Irã, enquanto o Irã estiver navegando por aí com navios de guerra russos e chineses? Eu não acho, Seria bem tolo. Então, estamos sentados num barril de pólvora que está a flutuar numa poça de gasolina e alguém diz, ei, tens um fósforo?
Sabe, bem, acende um cigarro. Sim. Pode ficar feio muito, muito rápido. Sabe, os Estados Unidos, pelo que ouço de pessoas de dentro, sabe, que ainda estão na, digamos, comunidade de segurança nacional. Nós realmente acreditamos que o Irã tem capacidades fracas e que podemos facilmente derrotá-los e que eles não têm nada capaz de abater nossos aviões. Eu diria que essas são suposições estúpidas e se prosseguirmos com agirmos com base nessas suposições, vamos aprender lições difíceis. Sim, especialmente, sabe, comparando com o que aconteceu em junho, eu sei que havia essa ideia de que, o Irã está prestes a ficar sem mísseis, certo? Quando eles estavam atacando Israel e quando tivemos aquela guerra de 12 dias. E mesmo agora, olhando para a região, porque sei que muito tem sido dito sobre o fato de que os Warriors simplesmente não estão prontos para uma guerra com o Irã. A defesa aérea deles na região certamente não está pronta, e há relatos de que a administração Trump está aprovando a venda de 6,6 bilhões de dólares em helicópteros Apache, veículos táticos e outras armas para Israel, juntamente com 9 bilhões de dólares em mísseis de defesa aérea Patriot para a Arábia Saudita. Então, quando você observa isso, parece que os Estados Unidos estão preparando a região para algo. Isso é apenas uma questão oportunista. E, bem, todos eles querem, sabe, adquirir nossas armas e equipamentos, então vamos vendê-los? Ou existe algo mais por trás de tudo isso? Não, isto é. Ei, você tem que manter a economia funcionando e a nossa economia depende de um complexo industrial militar que é constantemente alimentado por um orçamento de defesa crescente. Sabe, mas pense bem nesse acordo de que eles estão vendendo mísseis Patriot para a Arábia Saudita. Quando é que é a entrega desses? Porque, neste momento, a Lockheed Martin e a Raytheon produzem cerca de 700 mísseis por ano. Sabe, não estamos falando da unidade completa, entende? Da unidade móvel e do radar. Estamos falando apenas do míssil em si. E esses mísseis custam entre 3 e 7 milhões de dólares cada. Então, se você produz apenas 700 por ano, ok, vamos ver fazendo as contas. Sabe, então quanto dá isso? 210 milhões de dólares só ali? Então, vocês vão produzir, de alguma forma, se esses 9 bilhões de dólares forem todos para o Patriot, caramba, isso é muito Patriot que precisa ser feito. E quando eles serão feitos? Porque, sabe, fazê-los exige algo chamado minerais de terras raras. Quem tem esses minerais de terras raras? Essa seria a China. E a China impôs restrições a isso. Então, de repente, estamos assinando esses contratos. Sim, vamos dar a vocês todo esse armamento, mas não temos o material de que precisamos para construí-lo ainda. Mas confiem em nós, vamos entregá-lo eventualmente. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com qualquer ameaça imediata. Isto é mais, sabes, para manter a indústria de defesa bem viva e em pleno funcionamento. Mas, sabes, existem sinais de que os sauditas... sabes, talvez não estejam tão inclinados a comprar sistemas Patriot quanto estarão a adquirir os sistemas russos S-400. Porque uma vez que são demonstrados em combate e eles veem o quão ineficaz o Patriot na batalha, então, de repente, o seu valor e a demanda por ele caem drasticamente. Sim, a Ucrânia está aqui olhando para o Zéu e pensando, vocês vão dar Patriots para a Arábia Saudita? Tipo, a gente vê como é que é, porque pelo menos eles são os que estão pedindo. Mas enquanto tudo isso acontece, eu também quero mencionar Israel e o papel deles no conflito atual. Porque a Axios reporta que, segundo oficiais anônimos, embora Trump tenha reservas quanto a atacar o Irão, é Israel que está realmente a pressionar por ataques do Zaporizhzhia. Mas também vi relatos de que Israel está hesitante porque sabe que a retaliação do Irão vai recair sobre eles e não estão preparados para isso. Então, como vê o envolvimento de Israel aqui? Estão se afogando, sabe, são como o Leonardo DiCaprio nas águas geladas procurando algo para boiar, certo? O navio afundou. Por onde? Sabe, segundo relatos, em meados de dezembro, a Rússia intermediou um acordo, supostamente, entre o Irã e Israel, no qual eles se comprometeram a não se atacar. Mas então, chega o dia 28 de dezembro e o lançamento dessa operação secreta que combinava a CIA e o Mossad lá no Irã para, sabe, acender o fogo dos protestos, sabe, com o colapso da moeda. Então, os Estados Unidos fizeram isso.
isso, provocaram o colapso da moeda, esperando plenamente que haveria protestos. E, de fato, houve. E lembrem-se, isso começou no dia 28. No dia seguinte, 29, lá está Bibi Netanyahu em Mar-a-Lago reunido com Donald Trump. E o que eu acredito que uma das coisas que eles estavam discutindo era o plano de que os Estados Unidos iriam atacar o Irã e causar uma mudança de regime com base nesses tumultos que estávamos, sabe, acendemos o fogo e agora estamos lá ajudando a despejar gasolina nele e trazendo gravetos, mais lenha para jogar. Porque o que aconteceu, uma vez que o protesto começou, então, usando os sistemas Starlink que haviam sido contrabandeados para o Irã, diferentes grupos étnicos, como curdos, azeris, baluches, e havia até um Solce, uma pequena comunidade judaica, uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo, fora, ou na verdade é a mais antiga fora de Israel, está lá em Teherã, há cerca de 2.500 anos. Sabe, voltando lá para o ano 500 antes de Cristo, e então eles os forneceram com comunicação, e também com armas. Então eles começaram a usar a violência, eles começaram a matar alguns de seus próprios manifestantes para incitar ainda mais a multidão. O plano completo era criar um caos social e uma agitação tão grandes que quando os Estados Unidos lançassem um ataque militar em 13 de janeiro fosse devastador para o Irã. Isso forçaria uma mudança de regime. Esse era o plano. Bem, o Irã rapidamente percebeu, com a ajuda da Rússia e da China, como toda essa revolução colorida estava sendo gerenciada e controlada de fora pela internet, pelo Starlink. Eles cortaram a internet deles completamente, desligaram o Starlink, o que surpreendeu o Ocidente. E isso foi em 8 de janeiro. Então, o ataque planejado para 13 de janeiro foi cancelado porque eles não tinham o que consideravam as condições necessárias de agitação e desestabilização no governo iraniano, certo? Eles recuaram, então. Nós não tínhamos acabado, razão pela qual estavam a se preparar enviando a armada e Trump então mudou a narrativa de temos que proteger os manifestantes temos que parar a ameaça nuclear. E sabe, as pessoas estão tipo, sabe, você está aí a assistir a um jogo de tênis, isto vai e vem. Sabe qual é a verdade? Há manifestantes. São armas nucleares. Não, são manifestantes. São armas nucleares. E, não ouvimos mais nada sobre os manifestantes agora. Você sabe quem? Bem, eles já são história. Então, mas eles não contavam com o fato de que o Irã fosse dizer, ok, já tivemos o suficiente. Se esta for uma linha vermelha, se vocês a cruzarem, nós vamos atacá-los e não vamos parar, porque o Irã não atacou aquelas bases americanas em junho passado. Eles poderiam ter feito isso, mas não o fizeram. Então, eles são, na verdade, muito responsáveis e bastante ponderados sobre o que estão fazendo. Então, estas conversações que vão acontecer na sexta-feira, elas nos dirão se vamos entrar em guerra ou não. Porque o Irã vai chegar e eles serão educados, mas serão firmes, eles vão negociar sobre armas nucleares, vão negociar sobre o enriquecimento de urânio, nada mais. É isso. Essa foi a única. E em troca disso, eles vão querer as sanções levantadas. Então, a verdadeira questão é se Trump consegue fazer isso, porque ele tem sido um instrumento tão controlado e subserviente ao mundo sionista, sabe, judeu e cristão, que ele vai ter algumas dificuldades. Eu quero dizer, Lindsey Graham, que, sabe, eu chamo a Lindsey de a velhinha da Carolina do Sul. Aquele Lindsey vai ter um ataque de nervos, sabe, ele vai logo procurar o sofá dos desmaios. Ele diz, meu Deus, Donald Trump nos traiu. Quer dizer, você o ouviu outro dia? Ele diz, sim, agora você é Ronald Reagan. Na verdade, você é melhor que Reagan, pelo que me diz respeito. Mas basicamente ele disse, se você não destruir o Irã, você é Barack Obama. Ei, quer dizer, quem pode levar um cara desses a sério? Quer dizer, honestamente, é simplesmente patético. Sim, e no entanto ele é reeleito a cada mandato e, sabe, consegue manter o seu lugar. Mas sim, eu olho pro Trump e fico meio indeciso sobre se... Eu sei que ele quer uma mudança de regime no Irã por causa de todos os seus interesses especiais, certo? Olhando pros sionistas, e ele quer realizar isso durante este mandato.
Mas, ao mesmo tempo que você está notando cada tentativa que eles fizeram, seja protesto ou vamos bombardear, vamos fazer isso e aquilo, o Irã teve uma maneira de contra-atacar. E então, você acha que Trump é inteligente o suficiente para realmente tentar fazer um acordo aqui? E isso é algo que o lobby sionista vai permitir? Eles são espertos o suficiente para perceber, ei, talvez não devêssemos ser varridos do mapa na Terceira Guerra Mundial? Porque é isso que acabaria sendo no final das contas. Eu acho que a ficha começou a cair, pelo menos com Susie Wiles, que é, sabe, uma das maiores protagonistas sionistas em torno de Trump, que essa política de Israel, primeiro, está realmente o prejudicando. E, sabe, Trump tem demonstrado uma enorme, o que eu chamaria de flexibilidade ideológica. Sabe, lá ele estava irredutível em perseguir todos os imigrantes ilegais, e então as coisas explodiram em Minneapolis, e eles perceberam que aquilo era... Eles tinham um problema político real por causa disso. E o que ele fez? Recuaram, tiraram o Bovino, o oficial do ISIL que estava a liderar a investida, enviaram o Tom Homan para tentar resolver as coisas. Eles anunciaram que estão retirando 700 oficiais da ICE e da patrulha de fronteira do estado de Minnesota. Então, Trump sempre demonstrou que pode reverter, mudar de curso rapidamente, e eu acho que há alguma, pelo menos entre alguns em seu círculo, a percepção de quão prejudicial seria se ele entrasse em guerra com o Irã. E então eles estão procurando por uma saída. E qual seria essa saída? Chegar a um acordo. Ei, nós conseguimos um acordo, o Irã jamais terá uma arma nuclear. Nós salvamos Israel. É assim que eles vão vender a ideia. Agora, os israelenses não ficarão contentes. Lindsey Graham não ficará contente. Mas acho que ele pode ver benefício político suficiente, pause para além da oposição deles, pause que, sabe, a narrativa entre o americano médio será, pause, ei, Trump finalmente nos garantiu, nos protegeu de sermos atacados por armas nucleares pelo Irã. Pause. O acordo, eu te digo, o acordo está lá. O Irã fechará esse acordo num piscar de olhos. Agora, eles vão adicionar algumas condições, não sabe? Não será apenas a AIA vindo e fazendo inspeções. Haverá russos e chineses por perto, porque eles confiam nos russos e chineses, eles não confiam na AIA. Mas sim, novamente, eles estariam dispostos a até mesmo abrir mão do enriquecimento de urânio, pelo menos acima de, digamos, 20%, desde que possam ter acesso a ele para a produção de isótopos médicos. O acordo está aí para ser feito. Se o Trump desistir disso, então o que ele vai fazer? Ele fica sem fazer absolutamente nada e sendo acusado de, sabe, Donald o Taco, ou ir para a guerra. E ir para a guerra, digamos, 7 meses antes das eleições de meio de mandato, quando já há uma grande oposição a Trump, ou sentimentos de traição, pois Trump prometeu ser um presidente da paz. Em vez disso, ele cometeu atos de guerra contra a Venezuela, ele lançou bombas na Nigéria, ele lançou bombas na Síria. Fala sério. Você sabe, você pode alegar que resolveu 8 guerras, o que é uma mentira, mas o povo americano vê a outra, a ação militar real. Estão a fazer explodir navios no Caribe, estão a matar pescadores e declararam-se acima da lei. Não está a ser bem recebido, sim, e especialmente quando se leva em conta a ideia de que, ok, se entrarmos em guerra com o Irão, isso significa que as tropas americanas no Médio Oriente vão voltar para casa em sacos mortuários. Isso certamente não parece bom para Trump. A última coisa que eu gostaria de abordar é, de certa forma, o estado atual do mundo multipolar, porque estamos neste momento em que temos a Rússia. Eles olham para o ZEWA e pensam, claro, vamos conversar, mas não vamos simplesmente aceitar qualquer acordo de cessar-fogo que nos proponham. Temos a China nesta situação, onde Trump os atingiu com tarifas e eles retaliaram na mesma moeda e ele teve de ceder. E agora o Irã está numa posição onde também estão forçando Trump a recuar, pelo menos por agora, enquanto ele tiver a cabeça no lugar, se é que podemos acreditar. Então, quando você olha para o mundo multipolar, como você vê o estado dele agora, comparado a esta posição em que os EUA estão, onde continuam a tentar arranjar todas essas brigas, nenhuma das quais podem vencer? Sim, estamos testemunhando o fim de uma era de dominância financeira, política e militar pelos Estados Unidos. O sistema internacional que foi estabelecido no fim da Segunda Guerra Mundial, seja tudo, desde o Fundo Monetário Internacional,
ao Banco Mundial, às Nações Unidas, todo esse sistema está agora a desintegrar-se diante dos nossos próprios olhos. E então, nós vimos um exemplo disso ao longo das últimas 3 semanas, com a ascensão meteórica, né, no preço do ouro e da prata. Sabe, aquilo não era um bando de, jogadores de cassino apostando que o ouro ia subir. Não, isso era um sintoma de que países ao redor do mundo estavam vendendo os dólares ou vendendo os títulos do tesouro e comprando ouro e prata. Essa é uma coisa que está acontecendo. Então, nos últimos anos, desde 1972, quando abandonamos o padrão ouro, temos vivido no luxo de outros países estarem dispostos a comprar dólares americanos, basicamente nos emprestando dinheiro. E com esse dinheiro, cara, nós podemos fazer uma farra de gastos. Somos como o garoto na faculdade, cujos pais lhe dão um cartão de crédito e ele nunca tem que pagar a conta. Cara, você está pedindo pizza e cerveja? E eu sim, eu vou querer um Lamborghini, já que estamos nisso. E você simplesmente perde o controle. Então nós perdemos o controle em relação aos gastos, com a nossa dívida nacional agora se aproximando de 38 trilhões de dólares. Quando Donald Trump assumiu a presidência há um ano, estava em pouco mais de 35 trilhões de dólares. Então, quero dizer, está crescendo rapidamente. Então, este mundo multipolar, eu prefiro o termo multinodal, porque polar ainda é meio que é um tamanho geométrico. Isto é mais como uma rede. E esta rede tem sido desenvolvida pela China e pela Rússia, principalmente, mas inclui a Índia, né, o Brasil, a África do Sul e outros países. O Irã agora faz parte dela, a Indonésia está a tornar-se parte, o Vietnã também está. A Arábia Saudita disse que quer aderir. E este sistema financeiro alternativo emerge, e os Estados Unidos não têm controle sobre isso. Basta ver o que aconteceu há um ano, este mês, quando Trump impôs tarifas à China. E lembrem-se do que Trump disse o jantar em Nova York sobre como estes países estão a fazer fila para me beijar o rabo. Palavras dele. Não é uma fila muito longa, certo? Vamos admitir isso. Uma fila bem curta. Mas o que a China fez em 2025, ela reorientou completamente seu comércio. Anteriormente, os estados ela fazia muito comércio. E os EUA eram um dos seus principais parceiros comerciais. Não mais. A China mudou. Ela expandiu o comércio com a Ásia, com a África, com a América Latina e com a Europa, surpreendentemente. O comércio dela com a Europa subiu cerca de 12% em 2025. E assim, na verdade, a China se saiu bem. A China não foi prejudicada economicamente por isso. Scott Bessent acreditava erroneamente que nós éramos tão fortes, tão poderosos e tão importantes no grande esquema das coisas que a China teria que se render às nossas exigências. Em vez disso, Scott Bessent via-se como a única mulher numa ilha deserta, rodeada por um monte de homens, e sabia que sempre teria um encontro. Acontece que não, afinal não é uma ilha deserta, é um continente vasto e há muitas outras oportunidades. Então, esses outros países não estão atrelados aos Estados Unidos. E quanto mais os Estados Unidos usam tarifas e medidas econômicas para punir outros países, para ameaçar outros países, mais eles têm o incentivo para dizer: meu Deus, temos que nos afastar de... Estar com os Estados Unidos é como estar num relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo. E você sabe, as pessoas que têm a cabeça no lugar, elas se afastam desses relacionamentos. Eles buscam outras alternativas. E é exatamente isso que esses países estão fazendo. O que estamos testemunhando é o crescimento do BRICS como um importante polo financeiro, político, econômico e, em última análise, acredito que também terá uma dimensão militar. Eu acho que um dia desses, o domínio dos BRICS vai levar ao fim das Nações Unidas e ao surgimento de alguma outra organização que será genuína em promover a paz mundial e uma boa ordem econômica. E Trump deve ver o que está escrito na parede, por isso ele está tentando criar sua própria versão das Nações Unidas, certo? Ele tem toda essa sim, não, isso quero dizer, é isso mesmo. Eu acho que ele percebe que estamos perdendo e ele está desesperadamente tentando se agarrar a isso. E isso me faz voltar àquelas pessoas nas águas geladas do oceano.
O navio está afundando e eles estão procurando se agarrar a algo para se manter à tona. E a coisa não está boa. E os Sniper estão bem, não sei se estão aprendendo ainda. Eles deveriam estar aprendendo que quando você persegue países apenas com ameaças, isso pode funcionar por muito tempo, mas quando você tem outros países como a Rússia e a China dizendo: ei, queremos ter um relacionamento mutuamente benéfico com você, isso é muito mais atraente do que os e todas as suas ameaças, caos, morte e destruição que vimos nas últimas décadas. E sei que há, sem dúvida, muito em jogo aqui em todas as frentes, e realmente aprecio muito que tenha dedicado seu tempo para se juntar a mim hoje para detalhar todas as últimas informações. Larry Johnson, um ex-analista da CIA e especialista em segurança nacional, muito obrigado pelo seu tempo e sua valiosa perspicácia.